Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre a solitude, como a gente pode ficar bem com a gente mesma. Você também confere uma reportagem sobre os preparativos para o Enem e um projeto social que é realizado pelo SESI no bairro Pedra 90. Então fica o meu convite, pega o teu café e vem comigo que o papo está te esperando cheio de novidade. No programa de hoje vamos falar sobre o poder de estar bem na nossa própria companhia e como isso pode transformar a forma como vivemos, sentimos e nos relacionamos. E para nos ajudar nessa tarefa, recebo a psicóloga Dulce Lone. Dulce, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre solidão, solitude, quando é bom, quando não é, se é necessário, se não. Então, queria que você começasse explicando para a gente, né, o que classifica ou o que consiste a solidão e qual é o impacto dela para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, e o que é a solitude e se é uma atitude que é necessária até para o nosso refazimento. Olha, quando você fala, né, em solidão, o ser humano precisa, né, de um momento de se refazer, né, como você bem disse, de se refazer. Mas para ele querer se refazer, primeiro ele tem que estar exposto, sair, se cansar. Tem pessoas que têm um perfil, uma personalidade mais recatada, mais quieta, gosta de menos barulho e tá tudo certo. Mas desde que haja um equilíbrio com essa socialização. Uhum. Porque o deprimido, né, que nós estávamos conversando antes, né, o deprimido, ele quase sempre vai dizer que adora ficar sozinho, pensando nas coisas dele, ele quer dormir até tarde, porque ele só quer isso. Então ele tem que ser avaliado quando é solitude e quando é solidão, para não confundir os dois. Então a gente está dizendo que solitude é aquele momento em que eu preciso ficar um tempo sozinho, porque eu me esgotei da socialização, digamos assim, né? Perfeito. Fui num show, passei um final de semana com muitas programações, ou tive muitas reuniões durante o dia, então eu quero aquele momento para ficar comigo mesmo e me recompor. Isso é a solitude. Perfeito, e é saudável. Uhum. E necessário, muito necessário parar, se afastar de redes sociais por um tempo. O que tem preenchido muito tempo agora são os telefones. Eu tiro tempo para ficar em solitude, porém eu não fico. Eu fico ali no Instagram, no TikTok, nessas ferramentas, né? E o que acontece? A mente não desacelera, não passa pelo momento do tédio tão importante. Esse tédio que todo mundo não gosta. A maioria das pessoas pensa, né, que é prejudicial e não é. O tédio nada mais é do que eu ficar sozinha comigo. Uhum. Mas se eu não me suporto, eu vou preencher o meu tempo. Eu não consigo suportar o que eu penso, o que eu sinto. Então eu preciso estar disfarçando, enchendo esse tempo com muitas coisas para que eu não me veja. E isso não é saudável. Então a gente pode dizer que quem tem resistência à solitude é porque tem questões que precisa lidar que são suas. Com certeza, com certeza. Porque quando eu entro num ambiente de solitude, eu tenho que ficar sozinha comigo. E será que eu gosto de mim? Será que eu gosto do que eu penso? Será que eu aprovo o que eu penso? Que dor eu carrego? Que eu não consigo entrar em contato? As pessoas que estão, especialmente os idosos. Eu estava vendo um neuropsicólogo falando que o idoso, como ele não gosta de estar sozinho, porém ele precisa ficar sozinho, que ele está em outro tempo da sua vida, né, que os netos já foram, os filhos já foram, então ele está preenchendo este tempo com celular, Instagram, não tem filtro, assiste tudo, especialmente notícias trágicas. Uhum. Eu não sei por que o idoso gosta tanto de notícias trágicas. Quando eu atendo no consultório, eu falo quais são os programas, pergunto, né, quais são os programas prediletos, ele vai dizer assim, aí ele começa a falar o nome dos programas, mas isso é caótico. Não, Dulce, é que eu tenho que saber para estar preparado. Olha, estão dando muitos golpes nos idosos, então eu tenho que estar preparado para saber tudo o que está acontecendo.
E aí cria uma atmosfera de medo e uma ansiedade, né? A minha avó é assim, Dulce. Eu chego na casa dela, ela mora em Rondonópolis. Ela sabe todas as desgraças que aconteceram no dia. Exatamente. Aí eu falo assim, vó, vamos dar uma volta? Ela fala, não posso sair da minha casa, alguém vai roubar. Tem que ficar aqui. Eu falei, mas não é pior se a senhora estiver aqui, se alguém chegar? Olha que ambiente. Não é pior se a senhora estiver aqui e alguém chegar? Não, mas se eu estiver aqui, ninguém entra. É bem assim mesmo. Então, o idoso, ele não sabe ter um tempo de solitude também, ele está preenchendo. Porque o tédio é assustador para a maioria das pessoas. Para mim, eu, Dulce, tenho que fazer um momento de tédio com esse companheiro que quase ninguém gosta desse tédio, com intencionalidade. Eu, Dulce, tenho que desligar o celular, colocar longe de mim. Eu falo, agora eu vou passar por um tempo de tédio. Porque o meu cérebro se reorganiza, minhas emoções têm oportunidade de se reorganizar, eu posso olhar para dentro de mim, eu posso ver o que eu estou precisando trabalhar, o que eu preciso mudar. Aí nós voltamos àquele assunto, né? Por que muitos idosos ficam sozinhos, ficam solitários? Porque não construíram pontes, construíram muros pela vida, não tiveram tempo de olhar para si, fazer os arranjos internos necessários, para que seja agradável estar com esse idoso. Quando você fala da sua avó, deve ser uma delícia ouvir vovó falar o dia inteiro de problema, né? Ou então você liga para ela, ela diz assim, puxa vida, Michele, até que enfim lembrou que tem avó. É gostoso ligar para uma pessoa assim? Para receber cobrança, né? Não. Ao invés de dizer assim, puxa vida, netinha, que gostoso que você me ligou, eu estava com saudade. É mais acolhedor. Então, muitos idosos ficam solitários porque, por serem idosos, pensam que qualquer um tem que suportar a forma como ele fala, que agora eu sou velho. Não, tudo tem que ser construído para que chegue também na vida idosa e não esteja tão solitário. Eu estava conversando com o delegado Marcos Veloso, que é da Delegacia Especializada do Idoso, e ele falava assim, Dulce, Michele, o grande problema é que nós não aprendemos a envelhecer. Então, e ele falava disso, né? O envelhecimento precisa ser uma construção. A gente precisa pensar como é que vai ser o dia de amanhã, quem pode estar do nosso lado, como a gente constrói essas relações, para que essa solidão não seja um item que vai agravar ainda mais uma situação que já é difícil de lidar, né? Com toda essa mudança, você tem uma mobilidade que é reduzida, às vezes a sua cabeça pensa uma coisa, mas o corpo não responde ao mesmo tempo. E aí, Dulce, quando a gente pensa nessa solidão que é imposta, que eu não estou falando só de idosos, né? Mas eu estou falando do ser humano como esse ser que é, na sua essência, sociável. Qual que é o prejuízo quando essa solidão se apresenta e ela é recorrente? Quando ela é recorrente, é bom, então, que seja observado o que é que está impedindo essa pessoa de socializar e prefere ficar retirada. Uhum. Pode ser qualquer coisa, pode ser fobia social, pode ser a depressão, quer dizer, nós podemos catalogar de várias formas, mas o mais importante é saber que tudo isso tem como mudar. Os pais não encararem isso, mas é porque ele é assim mesmo. Ele puxou vovô. É da personalidade, né? Ele puxou vovô era deprimido. Não, vovô era esquisito. Uhum. O vovô era estranho, o vovô gostava de ficar na dele, não gostava de socializar, não gostava de falar com pessoas. Mas então os pais, sejam das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ajudá-los, ou a rede de apoio, enfim, ajudá-los a desenvolver habilidades para não entrarem numa caverna, porque literalmente é caverna. E o interessante, que eu sempre digo, né, quando as pessoas não gostam de socializar, que elas estão indo para a caverna. Uhum. E quais são os animais que moram dentro de uma caverna? Morcego, cobra. Animais da escuridão. Uhum. Né? Com essa analogia, quem está retirado do diálogo, quem está retirado da socialização, quem fica sempre retirado da família, ele também está em sofrimento. Ele não sai dali, das proximidades das pessoas, feliz para estar resguardado. Ele não está feliz.
Ah, não, eu fico super feliz de passar uma semana em casa. Ok, uma semana. E depois de uma semana, você sente vontade de sair? Não, então é momento de olhar. Até porque você tem um prejuízo das habilidades dessa pessoa se ela não socializa, né? Exatamente, ela tem prejuízo. Ela não se desenvolve no diálogo, ela não vai saber organizar ideias na hora de conversar, ela não vai ter tolerância de se relacionar com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Ela não vai ter muitas habilidades mesmo. Vai ter vergonha, às vezes tem vergonha até de comer perto dos outros. Então tudo para ela é estranho. Às vezes eu atendo pessoas, atendi uma moça assim, uma advogada, super bem sucedida. Ela, quando chegava nas festas, ela não queria ir, porque ela sentia que estava chamando a atenção de todos. Sim, ela era muito bonita, só que entrava no patológico mesmo. Uhum. Ela era muito bonita, ela é muito bonita, ela fala muito bem, só que a sensação dela é que todos estavam olhando para ela. Aí nós fomos trabalhando para ela entender que alguns vão olhar e outros não. E o normal é isso. A questão não era os outros olharem para ela, era como ela se sentia sendo vista por todos, né? O que ela desaprovava nela mesma que os outros não poderiam ver. Um vestido curto, um vestido comprido, um cabelo que não está aprovado. O que Isso será? era uma questão dela com ela, né? Dela com ela. E é possível tratar. E é possível fazer um tratamento. Não precisa, a pessoa não está condenada a viver longe dos outros. Ela pode desenvolver essa habilidade. Os profissionais. Eu conheço pessoas, inclusive, que se forçaram a isso. Enfrentaram a sensação desagradável de se ir, estar com pessoas e lugares que não gosta, o desconforto, que era a palavra, o desconforto de fazer o que não quer até começar a aprender a gostar. Tem pessoas que são assim. É treinável. Treinável, dá para desenvolver essa habilidade. A gente chama isso mesmo de treino de habilidades sociais. Tá vendo? Né? Dulce, você falava pra gente assim, que o momento de solitude, ele vai servir para que eu olhe para mim, para que eu entenda os processos que eu estou vivenciando e o que eu preciso melhorar. A gente pode dizer que quem corre desse momento é porque não quer lidar com a dificuldade que muitas vezes é adotar uma mudança de comportamento, ter um olhar crítico para aquilo que muitas vezes eu carrego como sentimento até, né? Porque às vezes a gente fica nutrindo umas picuinhas e não quer se desapegar daquele tenho razão. Isso também é motivo para que a gente não queira um tempo com a gente mesmo? Com certeza, não é? Por que mais o tédio incomodaria? Por que no meu momento de tédio, de me refazer de um dia cansativo, eu preciso estar com... Hoje eu estava almoçando e eu disse que eu faço esse momento de tédio intencional, então na hora do meu almoço eu não vou para as redes sociais, não vou atualizar o WhatsApp. E o rapaz do meu lado colocou um iPad bem na frente dele, comendo e olhando, né? Então, nem na hora de comer, né, não para comer, para ver o que está comendo, o que está engolindo, o sabor daquele alimento. Está sempre nessa fuga de si mesmo. E quando a gente ouve falar que o Brasil é o país que mais apresenta esse transtorno depressivos, é real. Porque a nossa dificuldade de olhar para nós mesmos é muito grande. E nós enfrentamos muitas situações aí, na área da política, as informações, de uma forma geral, que são caóticas. E se nós não paramos e parar para buscar dentro de nós um pouco de reforço de esperança, de bons pensamentos, de uma meditação guiada, não, há adoecimento mesmo. Porque o noticiário do mundo é caótico. As redes sociais, elas são alimentadas por comparação. Olha os algoritmos. Você começa a olhar, começa a vir aquilo. Então é tudo por comparação. E claro que a pessoa vai acabar se comparando a isso, se sentindo menor. Quando vai para o seu momento de solitude, ele se acha muito pequeno. Aí é hora de começar a recorrer para aqueles recursos internos que a pessoa tem. Tipo, não, eu cheguei até aqui.
olha, eu vivi até aqui, hoje eu tenho 30, eu tenho 40, eu não consegui fazer tudo o que eu quis fazer, mas eu fiz essa parte. Olha como eu me dei bem nisso. Uma sugestão que eu sempre faço lá no consultório, para algumas pessoas que têm muitos pensamentos negativos e não conseguem perceber o que já aconteceu de bom na sua própria vida, é fazer o pote da esperança, né? O pote da esperança. Aconteceu alguma coisa boa, coloca lá. Uma vez por mês, ao final de ano, na hora de uma retrospectiva, para olhar tudo o que aconteceu. Isso também é tédio. Uhum. É tédio você parar e olhar para o seu ano. Mas olhar e conseguir perceber o bom e o ruim. Porque quando eu vou para o meu tédio e só consigo enxergar o que é ruim, eu posso adoecer. Uhum. Agora, você falou pra gente assim, né? As pessoas vão pra solitude, mas na verdade não vão pra solitude porque elas tentam preencher esse momento com a rede social, por exemplo. Mas se eu escolher para esse momento, Dulce, uma leitura agregadora, algo que vai me ajudar nesse propósito de me avaliar, essa meditação que você cita pra gente, né? Ouvir uma boa música, isso é viver a solitude e o tédio de uma maneira construtiva? Perfeito, isso mesmo. A música é um remédio para o nosso cérebro, é remédio, mas música de qualidade. Porque aqui não tem qualidade também adoece. É lixo. São aquelas músicas que trazem esperança, aquelas músicas que jogam a gente para cima, aquela leitura que nem sempre leitura técnica. Se eu sou psicólogo, não vou ficar na hora da minha solitude, eu não vou ler livros de teoria, né? Eu vou ler livros que me ajudem a encontrar meu verdadeiro eu, a me perceber, a ver minha família. Talvez, se eu gosto de flores, vou lá mexer no meu jardim. É o meu tédio, mexer no meu jardim. O tédio não quer dizer isso aqui. Ficar parado olhando pro teto, né? Não, isso aí né? Gosta de fazer biscoitinho? Faz biscoitinho, ouvindo música, só o seu tempo, sabe? Esse é o momento da reconstrução, como a música, a leitura, um café consigo mesmo, isso tudo, ele descansa o nosso cérebro. Até aquele café da manhã mais demorado, que a gente não consegue fazer nos dias de semana, né? Não é? No dia da semana a gente não consegue fazer porque tem que correr, e no final de semana porque a gente quer dormir até mais tarde, né? E acaba não se dando esse direito. Mas é importante, sim. Isso refaz. Uma outra coisa que eu ia lhe perguntar, né? A gente está falando de leituras que agregam, dessa questão da jardinagem, da leitura como também esse momento de estar consigo mesmo. E aí você falou assim, né? Não precisa ser uma leitura técnica. Muitas vezes a gente não olha a leitura como um hobby. Não é verdade, Dulce? Acho que muito disso se perdeu com, sei lá, se é a evolução tecnológica, se é a mudança de hábito do leitor brasileiro, mas você vê que cada vez mais a gente tem menos pessoas lendo, e quando leem não é como uma forma prazerosa de trazer ali um momento de qualidade mesmo, é mais para esse conhecimento técnico. É como se fosse uma obrigação, né? Eu vejo, olha, eu tenho que ler 12 livros por ano, então eu já consegui, nós estamos no mês 10, já consegui ler 10. Não, isso não aconteceu comigo, mas algumas pessoas acontece, né? 10, já li o 10º, nossa, estou atrasado, só li 6 até agora. Isso é uma obrigação. Então, realmente, nós perdemos o prazer da leitura. Uhum. Eu até hoje, aos 60 anos, eu me lembro do primeiro livro que eu li assim, já alfabetizada, que foi A Ilha Perdida. A Ilha Perdida, Michele. Eu também li esse, Dulce. A Ilha Perdida. Que era da coleção Vagalume, da né? Coleção. Olha, com essa carinha de criança, você tá me enganando, hein? A Ilha Perdida. Gente, até hoje eu me lembro da história daquelas crianças atravessando o rio, porque nós viajávamos naquilo. Era delicioso e realmente perdeu-se esse prazer. A minha neta é uma leitora voraz. Ela fez poema, sabe? É uma graça. Então, na nossa família, nós incentivamos muito a leitura.
Eu, ultimamente, ando querendo descansar. Parece que eu me cansei um pouco, mas eu tenho que resgatar esse prazer pela leitura. O que acontece? As redes sociais preenchem a nossa atenção. A nossa atenção ela é dividida. Existe a atenção difusa, a atenção concentrada e a atenção compartilhada. Eu acho que eu estou certa, salvo engano. E a nossa atenção é igual fome. Nós vamos comendo até que sacia. E aí não queremos mais nada. Chega uma hora que dá um esgotamento. Assim. Esgota e fica até nauseado se for tentar comer mais. A atenção é igual. A atenção nós vamos preenchendo. Chega um momento que não dá mais para prestar atenção, porque parece que saciou o apetite. E se nós gastamos essa atenção nas redes sociais, é claro que não vamos conseguir fazer uma leitura. Porque a leitura ela é vagarosa, eu tenho que entender, talvez até consultar um dicionário. Exige mais, né? Exige mais. E nós estamos acostumados com os fast food. Tudo muito rápido, muito rápido. Você já recebeu mensagem que você tem que ouvir no... 2 vezes? Não 2 vezes, mas no acelerar? Então, no 2 vezes. Isso, 2 vezes. Eu entendi que você tivesse dito ler 2 vezes a mensagem. Colocar lá no acelerado. 2, 1,5 ainda dá. Dependendo do como a outra pessoa fala. Mas tem gente que não dá nem para entender o que está falando, que é tão acelerado. Aquilo acelera os processos da nossa atenção, que quando alguém fala nesse ritmo que eu estou falando com você, algumas pessoas não têm paciência de ouvir todo o seu programa, porque não está acelerado, por mais interessante que o programa seja. Então a minha sugestão é que nunca ouça, nunca, Dulce, nunca, porque é dar um tiro no pé, na própria atenção. Depois aí você vê Instagram, vê TikTok, entra nos comentários, vai ler comentários, e quem vai querer ler um livro? Não vai, né? E é o livro que é o construtor de ideias, construtor de pensamentos, construtor de sinapses. Os neurônios precisam dessas informações. E a tecnologia, ela é maravilhosa, mas se bem utilizada. Então, esse excesso de informação mata a nossa atenção. Dulce, para a gente fechar, então, queria só que você reforçasse, né? Por que a gente precisa dar valor e pensar nesses momentos de solitude e quando o alerta deve ser ligado, quando essa solitude, na verdade, se transforma num processo de solidão, né? Que eu vou me isolando, que eu vou querendo cada vez menos a companhia de outras pessoas ao meu redor. Quando esse alerta liga, é quando eu quero ficar muito tempo sozinha. Tristeza, mais de 3 dias de tristezas contínua, já tem que ligar um alerta. Mais de 3 dias da pessoa estar retirada, sabe? Não, já é muito tempo. A não ser que ela esteja numa gripe, numa virose, passou. Então, 3 dias é o máximo, né? E esta é a hora de ligar o alerta, porque as pessoas precisam estar junto com os outros. Como nós falamos aqui, o momento de estar conosco é para a reconstrução. Nós nos perdemos de nós mesmos. Outro dia eu estava lendo um livro, já faz algum tempo, e é um livro que falava sobre oração, né? Que antigamente faz muito tempo, né? Parece que eu sou de antigamente. Antigamente, orava-se mais. As pessoas rezavam mais, as pessoas ofereciam mais, porque elas tinham que depender de correio, depender de outros meios de comunicação. Então elas passavam mais tempo em meditação, porque oração é meditação, passavam mais tempo em meditação, ouvindo o próprio coração, aquele seu momento com Deus, aquele momento com a divindade, é um jeito de passar um tempo de solitude. Mas que agora as pessoas já nem oram e nem rezam e não valorizam mais esse tempo sozinhos, porque tem o celular. Está preocupado com alguém, já liga. Está preocupado com alguém, faz ligação de vídeo. Me mostra onde você está. Faz uma ligação de vídeo. Então, esses momentos de meditação, que pode ser oração, pode ser uma jardinagem, pode ser uma receita na cozinha. A leitura de um bom livro. A leitura de um bom livro, ou de um gibi, né?
Quem de nós não gosta de ver na televisão, às vezes, um desenho animado? Ai, aquilo é bom, né? Vai para a caixinha do nada, né? Só para refrescar a mente. Então, esse momento de solitude, ele é bom e necessário, não é um luxo. Não é algo impossível. E com certeza, no começo, vai haver muita oposição da sua parte, porque você vai olhar para coisas que você não queria olhar, pode te trazer sofrimento. Então, a falta de querer ficar em solitude pode ser uma fuga de dores que tem que ser tratada. Dulce, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Intervalo, a gente volta já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente prepara aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Para isso, eu te faço um convite. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal no YouTube? Então inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E olha só, para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Mira a câmera do celular para ele, que já vai te dar o caminho para que você passe a integrar a nossa comunidade lá no YouTube, ficando por dentro de tudo que a gente discute aqui no Papo com Ela. Ouvir o canto dos pássaros, observar a sua rotina e se encantar com a beleza particular de cada uma das espécies. Esse ritual faz parte de quem se torna um observador de aves. A prática tem ganhado cada vez mais espaço em Mato Grosso em razão da rica biodiversidade que o estado possui, com a presença de 3 biomas: o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. O turismo ornitológico, ou aviturismo, ou turismo de birdwatching, é um nicho dentro do turismo de natureza muito interessante, é uma prática e um hobby muito comum, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que gera toda uma cadeia produtiva muito interessante. O Mato Grosso e o Brasil são um destino consagrado no planeta, né? O Brasil tem 1.972 espécies de aves, uma riqueza gigantesca. Só a Chapada dos Guimarães tem mais de 430 espécies. No Brasil estão catalogadas mais de 1.800 espécies de aves, segundo a plataforma eBird. E no nosso estado é possível encontrar cerca de 900 delas. O birdwatching cresce cerca de 12% ao ano no mundo. Somente nos Estados Unidos são movimentados 40 bilhões de dólares por ano, mostrando o potencial do segmento. Geóloga, naturalista e fotógrafa de vida selvagem, Jeane Martins preparou a chácara onde mora, em Chapada dos Guimarães, para recepcionar turistas que buscam pela observação de aves. Essa atividade é desempenhada desde 2023 no Jamacá das Araras. E nesse local a gente tem muitas aves, né, que frequentam o lugar. E isso me oportuniza fotografá-los, registrá-los, acompanhar seus comportamentos, né? Hoje, no país, existem cerca de 40 mil observadores, com previsão de chegar a 60 mil em razão do aumento do interesse entre jovens, crianças e adolescentes. Percebendo o aumento do interesse na observação de aves, aldeias indígenas que trabalham com o ecoturismo passaram a oferecer também o birdwatching. É o caso da Aliti Pareci e da Umutina Balatiponé, que lançaram seus roteiros na FIT Pantanal 2024. Para isso, buscaram capacitação em uma oficina oferecida pela Associação de Guias e Condutores de Ecoturismo de Chapada dos Guimarães. Gabriela, que é da agência receptiva Balatiponé, conta o que mudou na forma de perceber as aves depois da capacitação. A gente sempre viu um pássaro da cor preta só, e atrás das lentes de um binóculo, isso mostra as cores perfeitas de um pássaro. Também aprendi sobre a diferença de um canto e de um chamado, e os vários nomes de uma espécie de pássaro. Então, foi coisas surpreendentes que, para mim, eu tenho arrodeado assim, ao meu redor, onde eu moro, e nunca tive essa curiosidade de ter essa pesquisa mais profunda.
O Érica, que é da etnia Aliti-Pareci, também aponta essa diferença para perceber a riqueza de espécies no território onde vive. E ver um modo diferente de preservar os pássaros que a gente tem da nossa região. Sônia Turica, que é da etnia Balatiponé, diz que saber mais sobre as aves também desperta a necessidade de replicar o conhecimento com a comunidade onde está inserido. Conscientizar mais os jovens, a observar pássaros, ter mais conhecimento sobre as aves. Somos muito ricos de pássaros na nossa comunidade. Vitória da Riva, fundadora do Cristalino Lodge e da Fundação Ecológica Cristalino, é considerada pioneira no turismo de observação de aves em Mato Grosso. Desde 1992, ela profissionalizou o birdwatching no estado e se tornou uma referência nacional. Estruturou reserva particular de patrimônio natural de 12 mil hectares em alta floresta. O Cristalino abriga cerca de 600 espécies de aves, um dos maiores registros em um único destino no país, e uma torre foi instalada no local para observação. Além de Alta Floresta, São José do Rio Claro, Pantanal e Chapada dos Guimarães são os principais destinos no estado para observação de aves. A crescente procura por essa prática exige qualificação para os guias de turismo, e hoje a busca não se dá apenas por estrangeiros, mas também por turistas do Brasil. Hoje, especificamente nesse assunto de qualificação de observação de aves, está faltando profissionais, porque esse é um nicho bastante específico que exige bastante conhecimento, um estudo mais detalhado, vamos dizer assim, e existe carência de profissionais. Esses postos de trabalho estão sendo ocupados por profissionais de fora, tem vindo gente de outros estados, para vocês terem uma ideia. Tem gente vindo de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, e pessoas, inclusive guias vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, e esses postos de trabalho poderiam ser ocupados pelo pessoal daqui, E a gente vê que tem tanta gente que está estudando, que está se aprimorando, e não precisa necessariamente ser um observador de aves, mas se ele aumentar o conhecimento dele na área, com certeza isso vai ampliar o leque de opções no mercado de trabalho, pensando de uma maneira bem prática. Para potencializar o turismo de observação de aves aqui, o governo de Mato Grosso promove o estado em eventos especializados, como o Avistar Brasil e o Global Bird Fair. Percebendo o aumento do interesse pela observação de aves, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães fez adaptações para melhorar esse tipo de experiência na unidade de conservação. Que é um público também crescente aqui no Parque Nacional e que nós já nos debruçamos e trouxemos alguma atenção sobre esse público quando organizamos o nosso programa de interpretação ambiental da unidade de conservação. A gente fala que as aves têm uma simbologia importante na história da humanidade, seja no cristianismo, com o Espírito Santo que aparece como pomba sobre Jesus Cristo, mas também para o Parque Nacional. O próprio símbolo do Parque Nacional é a arara vermelha aqui nos paredões da Cachoeira Véu de Noiva, que é o espaço talvez mais conhecido de todo o estado de Mato Grosso. A Chapada dos Guimarães é um lugar espetacular para observação de aves, observação de fauna em geral, além de ter umas paisagens assim estonteantes, Um lugar maravilhoso. E é muito importante que o conhecimento em relação às aves seja compartilhado, porque nós recebemos muitos visitantes estrangeiros e brasileiros com este interesse, com este foco, e nós temos ainda uma carência muito grande em relação a condutores, a guias especializados em relação às aves. Cada vez mais a gente tem viagens no planeta que tem como um objetivo principal, seja uma viagem gastronômica, uma viagem para visitar museus, e o turismo para observação de vida selvagem, sobretudo o turismo de observação de aves, é um movimento que tem crescido muito aqui no Brasil, não só com estrangeiros, como historicamente sempre foi, mas tem crescido também hoje com o público local, Hoje a maior plataforma de observação de aves do Brasil, que é o WikiAves, tem cerca de 48 mil usuários. Uma parte dessas pessoas viajam para outras cidades, outros estados brasileiros em busca de observar as espécies raras que existem nesses lugares. Então a gente está aqui
formatando e melhorando o conhecimento acerca das aves chapadenses. Espécies como o gavião de penacho, o peixe frito verdadeiro, o araçari de bico riscado, a arara vermelha e o gavião real podem ser encontrados em Chapada dos Guimarães. As análises globais do mercado de turismo apostam no forte crescimento do birdwatching até 2030, pela alta demanda por experiências de natureza especializadas. Além de garantir geração de renda, essa atividade incentiva fortemente a proteção ambiental. É muito interessante que quando as pessoas conhecem as aves em si, em geral, elas se apaixonam. Isso também traz, posteriormente, grandes oportunidades de uma preservação ambiental, né? A Chapada tem lugares excepcionais e seria muito interessante que cada vez mais houvessem pessoas interessadas em preservar a natureza e, né, por consequência, todos os animais que nelas habitam. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro. E nesses últimos dias, antes da aplicação da prova, é essencial que o estudante organize a sua rotina. Estar descansado, não perder o horário no dia da prova e cuidar do bem-estar físico e emocional são fatores relevantes para quem vai passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio, com 2 etapas de prova nos dias 9 e 16 de novembro. O teste, que serve como meio de ingresso no ensino superior em diversas universidades, exige do candidato planejamento e dedicação. Pensando em ajudar os estudantes em condição de vulnerabilidade social, a UFMT criou o cursinho preparatório, o EduCursinho, que está em funcionamento desde 2018. A gente faz a seleção no começo do ano. Esse ano começou em junho, por exemplo. A seleção foi em maio e o curso realmente começou em junho. E desde lá, a gente vem dando essas aulas. Os professores são selecionados aqui da UFMT, são alunos aqui da UFMT que passam por uma seleção, passam por um treinamento para poder ministrar essas aulas. E as aulas acontecem de segunda a sexta, das 6h30 às 9h30. O projeto é executado por estudantes da engenharia. Gabriel, por exemplo, cursa engenharia química e ministra aulas no EduCursinho. A grade curricular inclui disciplinas essenciais como matemática, física, química, gramática e redação, sob coordenação de professores da instituição. Nesse ano foram atendidos 150 estudantes pela iniciativa. Envolvido diretamente no cursinho preparatório, Gabriel dá dicas para esse período que antecede as provas. A dica que a gente dá é realmente estudar, se preparar e fazer a prova no dia com calma, porque é uma prova extensa, tem que ler com calma, tem que ter estratégia para o momento dessa prova. Importante também cuidar da alimentação nesse período que antecede a prova. Opte por alimentos mais leves para que não sofra nenhum tipo de desconforto. Na semana de Humanas de Redação, são aulas exclusivas de Humanas e Redação. E na semana de Exatas da Terra, são aulas exclusivas de Exatas da Terra para poder fazer uma revisão melhor com esses alunos. Neste momento, o desafio dos candidatos é manter o foco e administrar o tempo sem cair na armadilha de tentar aprender conteúdos novos de última hora. Faça revisões básicas, realize simulados, treine a redação até a véspera da prova e faça atividades físicas. O exercício ajuda a manter o emocional em equilíbrio, fator que faz toda a diferença no momento da prova. Nos últimos dias, o equilíbrio entre estudo e descanso também é decisivo. Uma boa noite de sono é amiga do candidato. Alguma atividade que não seja relacionada ao estudo ajuda muito a você distrair a mente, chegar no dia, levar uma comida leve para você comer, assim, fazer seu intervalinho, enfim, isso ajuda bastante também. Fazer a prova com calma, manter a calma durante a prova é crucial para que você consiga passar o gabarito a limpo, para que você consiga ler todas as questões e principalmente fazer a redação com calma. Tem que fazer a redação com estratégia, mas com calma também é muito importante.
Neste primeiro domingo, o estudante será submetido à prova de linguagens, ciências humanas e redação. Já no dia 16, o teste aborda questões de matemática e ciências da natureza. Consulte com antecedência o local da prova, saia de casa mais cedo para não perder o horário, leve consigo caneta esferográfica preta de material transparente e não esqueça documento de identificação com foto. O projeto social Extra Classe, realizado pelo SESI e vários parceiros, disponibiliza aulas de vôlei e futsal no bairro Pedra 90. A Praça Ana Martinha, no bairro Pedra 90, ganhou uma nova ocupação. Depois de passar por uma reforma completa, o espaço agora é destinado ao projeto social Extra Classe, que oferece 200 vagas para que crianças da região acessem aulas de futsal e vôlei. Bom, o projeto Extra Classe ele é composto por atividades esportivas para crianças de 7 a 17 anos, aqui para a região do Pedra 90. Além da atividade esportiva, que é o futsal e o voleibol, também a gente tem concertos didáticos que a gente leva para as escolas e o curso de gastronomia social para mulheres, adultos que querem investir e conhecer essa questão de empreendimento na parte de gastronomia. O filho de Maria Rosana faz parte do Extra Classe. No projeto, ele treina como goleiro e ela afirma já ver reflexos na escola, uma vez que o filho é hiperativo e a atividade física ajuda na regulação. É uma forma, das crianças ocuparem a mente, É atividade que vão distrair, é uma atividade que vão tirar muitas crianças de rua, Tem muitas crianças que estão fora da escola, tem muitas crianças que às vezes tem pais que não têm domínio da criança, então o projeto é muito bom. São atividades que vão ocupar a mente da criança. O Extra Classe foi criado através da Lei de Incentivo ao Esporte, com um projeto inscrito pelo SESI e apadrinhado pela empresa Trael, instalada no Distrito Industrial, como forma de contemplar os filhos dos trabalhadores que residem no Pedra 90 e bairros vizinhos. A Prefeitura de Cuiabá também dá suporte à iniciativa. Fazer com que as crianças do Pedra 90 se entrem na sociedade, tenha comportamento melhore no desempenho escolar, melhor desempenho físico também, tanto para a saúde quanto para a sociedade. A gente tenta desenvolver eles tanto fisicamente como psicologicamente, sociavelmente, para ter um convívio melhor entre eles. Não só a prática do esporte, mas promover o cidadão, A gente trabalha os valores do esporte, como o respeito, o espírito de equipe, a disciplina, a superação, por meio dessa prática esportiva. Dentro do conceito didático, a gente leva para as escolas ações para que eles tenham uma aprendizagem mais lúdica. A equipe do SESI leva músicos, leva histórias para contar para essas crianças. E aí, através de todas essas ações, a gente consegue promover ainda mais essa comunidade. Se você é da região e ficou interessado em integrar o projeto, ainda existem vagas disponíveis. Basta procurar a equipe de segunda a quinta na quadra da Praça Ana Martinha o dia todo. Luiz aproveitou a oportunidade e faz parte dos beneficiados pela iniciativa. Afirma que fora do projeto, ele passava o tempo no celular. Aqui é mais legal, porque aqui tem meus amigos. Aí eu jogo bola com eles, só brinco uma vez. Vitor também viu no projeto uma melhor forma de aproveitar o tempo. Converso com os alunos, brinco e jogo bola. É melhor estar aqui do que estar em casa mexendo no celular. A gente quer tirar as crianças do celular, a gente quer tirar as crianças da rua, fazer com que elas tornem a atividade física um hábito, uma rotina em sua vida, porque a gente sabe o quanto é importante a gente ter um estilo de vida saudável, Isso vai influenciar no seu futuro, na sua produtividade, na sua saúde como um todo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode sempre mandar a sua sugestão. Que assunto você gostaria de ver abordado aqui no Papo com Ela? Você pode fazer isso pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!